Sobre segurança pública, uma medida polêmica que vem lá dos Estados Unidos. Vamos ouvir a opinião da mesa. Quero saber a sua opinião também. Olha só, o estado norte-americano do Tennessee aprovou ontem um projeto de lei que permite que professores portem armas em salas de aula. Além disso, diretores e funcionários também podem portar armas nas dependências das escolas. A decisão acontece um ano após um ataque a tiros deixar 6 mortos em um colégio local. O texto estabelece requisitos para que os funcionários das escolas possam portar armas de fogo, como, por exemplo, passar por 40 horas de formação básica em policiamento escolar e outras 40 horas de treinamento por ano. As armas precisam estar ocultas, como em bolsas ou em casacos. Vou abrir o giro aqui com a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia, está aqui com a gente hoje no Linha. Qual a opinião da senhora, doutora, sobre uma medida como essa, que já há muito tempo já vinha sendo discutida lá nos Estados Unidos, né, por causa desse problema endêmico dos ataques a tiros em escolas. E aí surgiu essa ideia, por que não uma pessoa armada dentro da sala de aula, que é onde geralmente começa um atentado assim? E agora vem o Tennessee com a aprovação dessa lei. O que acha da iniciativa, doutora? Iniciativa extremamente positiva, porém, ela tem que ter ajustes. Primeiro que a arma na bolsa é pior do que não ter arma. A arma sempre tem que estar próxima ao corpo e de forma velada, que é o que está escrito no projeto de lei. Segundo lugar, somente 40 horas de treino não adiantaria. Teria que ter também treinamento e incursão para neutralizar agressor, uma agressão, um atirador ativo, que é o que acontece nas invasões e atentados em escolas. Saber realmente essa doutrina de como atuar. E eu digo que, até para nós, policiais, é a situação mais extrema e mais difícil que temos ao conter e tentar gerenciar essa crise, essa situação criminosa. Porque no caso do atirador ativo, muitas vezes, para impedir tragédias, o policial ele passa do lado, até mesmo de vítimas ou colegas, precisando de ajuda. E não é o padrão na nossa doutrina policial deixar alguém ferido de lado, mas nessa situação, em atentados em curso com atirador ativo, as técnicas e as estratégias elas mudam. Então é necessário um treinamento específico, além de armas. Lembrando muito bem que somente as armas, sem saber operá-las, elas são piores do que quando na ausência delas. Então é necessário um treinamento constante, específico, um treinamento profissional, não só de professores, mas implementar outros ali responsáveis para a vigilância interna, prevendo atentados sem prejuízo de uma inteligência permanente, com troca de informações da comunidade acadêmica escolar, os pais de alunos, junto com os professores, inclusive em contato com a polícia. Nesse sentido, nesses ajustes, acho extremamente positivo e que crie modelo para outros países e principalmente para o Brasil. Doutor Luiz Fernando Pacheco, sua opinião, doutor, sobre esse projeto? Bom, essa questão de ataques, massacres, né, atiradores, alunos que de repente rompem ao colégio ou ao colégio que estudaram no passado e matam, né, dezenas, às vezes centenas de pessoas, isso não é uma prática que aconteça no Brasil. Embora a gente saiba que não é uma prática que, reiteradamente, essa coisa viciada, né, de acontecer. Já aconteceu ataque a escolas, existe muita, na verdade, violência nas escolas, principalmente nas escolas públicas, nas periferias, mas esse tipo de ataque, meio que psicopata, né, que invade a escola, isso é uma coisa que é comum, né, que já vem há muitos anos acontecendo nos Estados Unidos, não acontece aqui. Eu, a princípio, ou não acontece aqui com frequência, não tem essa dimensão como tem lá. Lá é uma coisa endêmica, uma coisa que acontece toda hora. Tiros em Columbine, são diversas escolas em diversos estados do país e é uma coisa que acontece. A Columbine foi há mais de 20 anos atrás, eu escrevi um artigo, lembro de escrever um artigo sobre o assunto, foi lá por 2000. Então é um problema que vem e que deveria, ao meu ver, ser tratado
eu acho que, como é uma coisa repetitiva, né, a conduta repetitiva, ela deve ter um nexo de causalidade entre uma conduta e outra desses atiradores serial killers, né? Então, acho que isso merece um estudo e uma prevenção. Eu, a princípio, sou contra sempre do armamento da população e acho que é, no mínimo, esquisito, né? Uma pessoa que tem o dever de ensinar, de propagar cultura como professor, ao mesmo tempo ter que ter essa obrigação, que é uma obrigação também do professor, né, de andar armado, de se colocar assim em sala de aula, de assim se colocar perante seus alunos, né, como um xerife, já partindo que ali, potencialmente, naquela classe, nós temos um aluno que poderá se tornar um serial killer. É uma coisa que eu acho que compromete pedagogicamente a própria educação dessas crianças. Então, não vejo como uma medida positiva. Lembrando muito bem que o porte descrito no projeto é um porte velado, é um porte que você não consegue visualizar. E esses argumentos, acredito que existem argumentos válidos para ambas as opiniões, mas o argumento de que aquilo fomentaria a violência ou deixaria de uma certa forma a agressividade latente no professor, com um porte velado, não existe essa possibilidade. Já devolvo, doutor. Vamos fechar o giro aqui com o Rafael Macris e com o Rose. A gente já abre para o debate. Vai lá, Macris. Só para colocar aqui, a gente estava observando uma cena na TV há pouco de familiares colocando bichinhos de pelúcias, rosas, cartinhas nos muros das escolas que sofreram esses ataques. Aí está a cena, ó. Tá vendo? Tem flores, tem bichinhos de pelúcia, às vezes das crianças que foram assassinadas lá dentro. Isso, para mim, é uma das cenas mais tristes que a gente pode imaginar em uma sociedade. Um ambiente escolar que era para ser de tranquilidade, de paz, de amor, de ensinamento para as nossas crianças, muitas vezes torna-se um ambiente de terror quando esses loucos, esses psicopatas entram para cometer crimes dentro dessas escolas. E dizer que o Brasil é imune a isso, me desculpe, é mentira. Só no ano de 2023 foram 9 ataques no nosso país. 9 ataques nas escolas. Fora alguns outros frustrados pelo trabalho de inteligência, né, Macris? Exatamente. A polícia conseguiu impedir a tempo, né? Muitos outros. A gente tem que ter um trabalho fortalecido de inteligência, mas a gente tem que ter segurança de alguma outra forma dentro das escolas. É claro que o melhor dos mundos era que aqui no Brasil houvesse ou um policial militar ou um guarda municipal preparado para fazer a segurança em toda a escola. Mas a gente sabe, como você mesmo disse, doutor, que o cobertor é curto, a gente não tem dinheiro para tudo. A ronda escolar foi algo que sempre existiu na PM de São Paulo. Mas seria bom se tivesse dentro das escolas, porque a gente sabe que isso infelizmente acontece. Também. A gente não tem recurso. Eu posso concluir? Só um instantinho, doutor. Deixa o Rafael falar até o final. Pode concluir, mas a gente não é um monólogo. Isso aqui é um bate-papo. Quando o senhor está falando, eu estou ouvindo. Não precisa me chamar de senhor também, que a gente tem. É um modo respeitoso de falar. Bem, eu sei que. Quando a gente não tem condição de garantir a segurança dentro da sala de aula com agentes de segurança, que seria o melhor dos mundos, qual que é a alternativa que a gente tem? Treinar os professores para que os professores possam estar lá preparados, treinados e com armamento para, se acontecer qualquer tipo de ação criminosa lá dentro, rapidamente o assassino ser neutralizado. É isso que a gente precisa. Imagine você tá com o seu filho dentro de uma escola, entra um assassino psicopata lá dentro para desferir tiros ou ataque com um machadinho, como aconteceu já aqui no Brasil, matar crianças, matar professores e a gente não ter nenhuma pessoa preparada lá dentro para poder neutralizar o criminoso. Imagina como que você sentiria se fosse algum parente seu, algum filho. Graças a Deus, aqui nessa mesa, ninguém passou por isso. Agora, você falar com essas pessoas aí que apareceu no vídeo, que estão colocando um bichinho de pelúcia ou uma flor porque perderam uma criança, às vezes de 8, de 9, de 10 anos por causa de um psicopata assassino dentro da escola, quando não tinha ninguém lá dentro que poderia fazer a segurança dessas crianças, aí é fácil. A gente está aqui no 20º andar de um prédio da Avenida Paulista, totalmente seguros, aqui beleza. Agora, infelizmente, a gente sabe que nas escolas isso acontece. E hoje o modo que tem de se fazer essa proteção, os Estados Unidos estão mostrando, não é só nesse estado, em vários outros estados, também essa legislação já está sendo aprovada e liberada. É uma maneira, infelizmente. Pode não ser o melhor dos mundos? Pode, eu concordo com você, com o senhor. Mas, infelizmente, é a alternativa que a gente tem. Você, Rose, o que pensa? Eu acho que a escola ter
É óbvio, como disse a delegada aqui, eu concordo com o que a delegada Raquel falou completamente. Um treinamento adequado, acho que as 40 horas também é um treinamento pequeno, isso pode inclusive na implementação do projeto ser rediscutido e tal, talvez um coordenador, o diretor da escola, não sei se necessariamente o professor, mas acho que a escola ter um mecanismo de defesa é importante. Então, acho que o projeto faz sentido, ainda mais dentro de uma realidade onde, em algum momento, isso acaba acontecendo repetidas vezes, não só nos Estados Unidos, como a gente já falou, aqui no Brasil também. Mas acho que a escola tem a possibilidade de uma defesa, um mecanismo, de novo, bem treinado, muito bem articulado, se realizado dentro daquela unidade escolar de forma que fique seguro para os alunos, tranquilo para os professores, para os coordenadores pedagógicos, para o diretor da escola. Tem todo um aparato ali que pode ser escolhido quem, como, de que maneira isso vai ser feito dentro das unidades escolares. Mas a escola ter um mecanismo de defesa, eu acho que torna os alunos, os professores, os trabalhadores dentro daquela unidade escolar mais seguros e os pais, como o Rafael falou aqui, eu sou pai também, a gente não consegue imaginar a dor de um pai, de uma mãe que sofre uma perda dessa. Deixa o seu filho numa unidade escolar achando que ele está bem cuidado, que ele está protegido ali e um absurdo desse acaba acontecendo nos Estados Unidos repetidas vezes ao longo dos anos. Aqui no Brasil também nós vimos isso acontecer muito em 2023. Então, acho que a escola ter a possibilidade de defesa é positivo. Doutora. Só para complementar, a gente está falando em vidas de crianças, que é o bem mais precioso, é o amor mais precioso que uma família pode ter e que deve estar em locais seguros e nunca no amadorismo de supostos atentados. O que a gente viu também num passado muito próximo foi uma professora que, com um ato heróico, mas sem o treinamento adequado, ela conteve aquele agressor, no caso não era um atirador, era um agressor ativo que estava com uma faca esfaqueando, inclusive matou uma professora com mais de 70 anos. Então é uma situação em que a gente deve sim estar preparado, antecipando atos criminosos para que tragédias não ocorram. Mas, claro, com implementação e com ampliação de situações na fase real. Então, quando a gente fala em 40 horas de treino anualmente reciclado, não é uma realidade quando a gente fala em treinamento para ter aptidão em defesa de uma escola. Doutor Pacheco, para finalizar, eu reitero que essa situação de crimes em escolas são muito diferentes, tem características completamente diferentes nos Estados Unidos e no Brasil. São realidades absolutamente diferentes. Eu também acho que essas cenas são muito tristes. Essas cenas também tocam o meu coração. Eu acho que não tem nada mais triste do que caixão pequeno, né? Caixão de criança, caixão de quem está ali para se educar, para estudar, para crescer, para aprender, para brincar, para socializar, para viver. Realmente é algo chocante e devastador. Eu apenas acho que esse projeto de armar o professor, ele não é o que resolve. Eu acho que você confundir essa figura da pessoa que tem, que é um exemplo, está ali para educar, confundir isso com uma pessoa que vai estar ali fazendo uma segurança ostensiva, não é bom. Então, na minha opinião, o ideal seria termos a ronda escolar, nós aqui no Brasil, a ronda escolar, a presença de um PM em cada escola. Isso não é tão difícil de se fazer, principalmente vamos considerar o governo do Estado, né? Quantos policiais militares estão alocados no gabinete do governador Tarcísio e poderiam estar nas escolas protegendo nossas crianças, fazendo o trabalho efetivo que deve ser prestado pela PM, não o trabalho da Polícia Civil, nem muito menos o trabalho de ficar lá dentro do gabinete do governador. Seria viável, doutora Raquel, pegando esse último ponto trazido pelo doutor Pacheco, esse deslocamento, esse destacamento de um policial para cada escola para fazer esse papel? Excelente colocação, afinal a gente, claro que há uma necessidade de uma nova coleta de dados, mas quando o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo em 2017, através de dados fornecidos pela
pela própria Secretaria de Segurança Pública, à época, em 2017, 50% do efetivo da Polícia Militar não apresentava boletins, crimes para serem elaborados boletins de ocorrência. Significa o quê? 50% do efetivo da Polícia Militar não era condutora ou testemunha de algum crime que fosse elaborado ali um registro da ocorrência. Então, sim, é um ponto extremamente importante a ser suscitado. Claro que é problemático, claro que vai causar um desconforto muito grande, mas temos que tocar, sim, nessa situação.